aí, mano. Ó nós aí, turma. Bora! Depois do carnavalzão. Bora lá, turma! Chegamos nós aí. Ficamos 2 dias sem gravar vídeo, mas a gente tava em live. Estávamos em live, tá certo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, rapaziada. Deixe seu like aí. Bora com treta. Com treta de carnaval. Bora lá, turma. Bora lá com treta de carnaval. Quem é o time mais popular do Brasil? Um jornalista falou que só tem um time que historicamente, pela sua história, é mais popular. O outro, que é a maior torcida do Brasil, o Flamengo, o rapaz falou que não é não. E aí, meu, mexeu com o Maurinho, mexeu com o Mauro César. O Mauro César respondeu esse jornalista. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Beleza, mano? Deixe seu like aí, que é seu gostosinho, que é muito importante para o crescimento do canal. O Pedro Bial, o jornalista Pedro Bial, tricolor, torcedor do Fluminense, tava lá na entrevista com o Juca Kfouri e ele falou que o time do Flamengo, historicamente, pela sua história, lá no começo não era popular. O time do Flamengo era do time da alta sociedade do Rio de Janeiro e tudo mais, que no Rio de Janeiro só quem é popular é o Vasco da Gama. Isso mesmo, Mauro César, filho. Falou, e aí, mano? Primeiro eu vou falar. O Pedro Bial falou, Mauro César respondeu o Pedro Bial, como sempre, mexeu com o Flamengo, mexeu com o Mauro César, e aí você viu, o Maurinho ficou maluco, tá certo, mano? Tem que passar o vídeo tá aqui, pera aí. Se liga aí o que o Bial falou, se liga aí, vai. Eu admiro demais o Flamengo pela sua torcida, sim, pela sua história, pelo que vem fazendo pelos esportes olímpicos. É admirável. Eu que amo o basquete do Flamengo das últimas décadas é extraordinário. Eu sei de todas as glórias do Flamengo e as reconheço, mas cultivo a saudável rivalidade de irmãos Karamazov, de pai do Flamengo. O Fluminense é o pai do Flamengo. Então eu gosto de ficar puxando a orelha do meu filhote. Mas entre os vícios, as não virtudes do Flamengo, está o populismo. O Flamengo é de um populismo desbragado. O Flamengo, como todos os clubes cariocas, tirando o Vasco, são clubes da elite, bestíssimos. O Flamengo era tão besta que nem tinha futebol, era só remo, que era esporte e tal. E aí tem uma sacada genial de marketing, contrata Leônidas da Silva, populariza a marca, vem depois Dida e depois o genial Zico, que aí perdemos todos. E ganharam os flamenguistas. E então não é um time, nunca foi o... Tem mais, a segunda parte aqui, quer ver? Rapaz do céu. O Mauro César ficou bravo. O Mauro César respondeu ele, já que eu mando a resposta do Mauro César. Tem mais aqui, ó. Cadê? Cadê, filha da puta? Ô, caralho, tá louco. Admiro demais o Flamengo pela sua... Aqui, ó. Não era o time do povo, é um time populista. Tanto que é o único time que usa o ismo. É o único flamenguista. Você é corintista? Fluminencista? Não, é flamenguista. Já o Corinthians não. O Corinthians é de origem popular, mesmo, genuína. Assim como o Vasco no Rio. Então, acho que é essa a diferença. São dois clubes que se dizem os clubes do povo, mas o Corinthians, de fato, tem uma origem popular e o Flamengo não. Mas que sejam todos muito felizes. Ele deu uma cutucada no Flamengo ali na hora que ele fala que o Fluminense é pai do Flamengo. Deu uma cutucada. E aí, mano, mexeu com o Flamengo, mexeu com o Maurinho, né? É igual o time da gente. Você pode falar mal, eu posso falar mal, os outros não. O time que a gente torce é igual a família da gente. Eu posso falar mal, você não. E aí, o Pedro Bial falou do Flamengo, da história, da origem do Flamengo. Aí vem o jornalista, Mauro César, flamenguista, e deu uma no Pedro Bial aí. Pegou ar, Maurinho, aí, ó, se liga aí. Então, não é um time, nunca foi, não era o time do povo. É um time populista. O Corinthians é de origem popular, mesmo, genuína, assim como o Vasco no Rio. Então, acho que é essa a diferença. São dois clubes que se dizem os clubes do povo, mas o Corinthians, de fato, tem uma origem popular e o Flamengo não. Dizer que o Flamengo é um clube populista, populismo é uma palavra utilizada em tom pejorativo, tá? Quando as pessoas falam aquele cara é um populista, político populista, tá? É um termo que passa uma ideia de que é um político demagogo, é um demagogo, né? Então, quando alguém fala que o Flamengo é populista, tá falando uma besteira muito grande. Faz sentido falar que a origem do Flamengo não é um clube popular, não era mesmo não, como o Fluminense também
também não era. O Flamengo era um clube de remo ali da zona sul do Rio, certo? Então não era um clube, não era um clube popular. Mas o Flamengo virou um clube popular. No momento que ele passa a ter futebol, ele nasce do remo, e que um fenômeno acontece que vocês nunca vão conseguir explicar. Vocês que eu falo, vocês que se preocupam com isso, que aqui não é Flamengo. O Flamengo é uma força da natureza, meu irmão. A popularidade do Flamengo é um negócio que não se explica. Ah, porque a Rádio Nacional, porque não sei o quê. Pois é, a Rádio Nacional transmitia Flamengo contra Flamengo. Por que a Rádio Nacional transmitia jogo Flamengo e Madureira e as pessoas não passaram a torcer pelo Madureira? Ou pelo Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Bom Sucesso, São Cristóvão, Olaria. Por que Flamengo? Foi dito aí numa entrevista, vou nem citar. Quem quiser que procure. Chamar o Flamengo de populista, palavra inadequada, partindo de uma pessoa que eu considero uma pessoa inteligente, acho lamentável. Profundamente lamentável. Falar mal do Flamengo engaja. Criar narrativas de que o Flamengo é o vilão, é o malvadão de fato, e não apenas uma brincadeira dos torcedores, engaja. Inventar uma falta num gol do Flamengo, engaja. Tô falando sério. Pessoas que vivem no futebol e não entendem a dinâmica de um jogo de futebol. Entendem que tudo é falta, tudo é pênalti, porque tem também a camada dos que, oportunidade, não vi o jogo, mas estão dizendo que o Flamengo foi beneficiado. Eu vou nessa. Eu não vi o jogo, hein, mas vou dizer que o Flamengo foi beneficiado. Isso vai dar engajamento. Se eu sou alguém quase insignificante falando de futebol, porque ninguém leva a sério o que eu falo, porque as opiniões que eu tenho são muito ruins, muito rasas, não tem profundidade, são teses estapafúrdias que eu consigo bolar, que eu não sou bom falando de futebol, eu vou pro engajamento. Qual engajamento que eu vou? Eu vou nesse caminho. E é isso que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Pegou ar, que ficou bravo, pelo final, e o tom dele sobe, aí quando ele fala do Flamengo, dá like, dá views, é bom falar do Flamengo, é um malvadão, o Flamengo é uma força da natureza, aí você vê que o Mauro César pegou ar do que o Pedro Bial falou. No começo, quando ele fala, o Pedro Bial fala que o Flamengo não era de uma origem popular. E ele fala que o Corinthians, sim, sempre foi de uma origem populista, pelo que eu entendi do Pedro Bial. O Pedro Bial fala que o Flamengo era de uma classe alta sociedade do Rio de Janeiro, do Remo e tudo mais, que quem sempre foi de origem popular no Rio de Janeiro é o Vasco. E é lógico que o Pedro Bial fala para dar uma cutucada no Flamengo e conseguiu, tanto que o Mauro César deu aí a sua resposta com um tom mais elevado no final. Mas é lógico que o Flamengo virou. O Mauro César também fala que o Flamengo não era de uma origem popular e se transformou o time mais popular do Brasil. É o time de maior torcida do Brasil. E tá certo. Mas, Mauro César, o Pedro Bial, pelo que eu entendi, o Pedro Bial fala que o Flamengo não era de uma origem popular. O Corinthians sempre foi de origem igual o São Paulo. O São Paulo também não era de uma origem popular. O São Paulo se tornou um time popular. Muito bem, o São Paulo se tornou um time popular. Eu acho que os grandes times do Brasil aí, a maioria, tudo se tornou times populares. Talvez, de fato, um time que começou desde a sua história, desde a sua fundação, um time popular, um time dos mais pobres e tudo mais, é o Corinthians e o Vasco. O Vasco foi o primeiro time a colocar negros aceitar negros, não é isso? Lá nos times do Rio parece que não aceitaram. Então eu nem quero entrar nesse mérito, porque senão eu posso estar falando alguma merda. Mas hoje, para mim, o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, sem dúvida nenhuma, onde você vai no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem flamenguista e corintiano, isso é loucura. Eu fui pular o carnaval, fui num bloquinho aqui no sábado, era vai Corinthians o tempo inteiro, puta que pariu, os caras olhavam, vai Corinthians, é Corinthians toda hora, Flamengo também, onde você vai, em qualquer lugar no mundo, é Flamengo e Corinthians. Isso é o resultado de um time popular, tá certo? Isso mostra que os dois são realmente os times mais populares do Brasil. Eu acho que São Paulo, Palmeiras também se tornaram time popular. O Vasco também, que são times que têm torcida no Brasil inteiro. Em todas as áreas da sociedade se encontra flamenguista e corintiano, é óbvio que eu tenho mais, e se encontra também São Paulinos e palmeirenses e vascaíno. São as 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? E aí agora o Pedro Bial diz que o Flamengo não veio de uma origem populista, não veio de uma origem popular, como o São Paulo também não veio, né? O Palmeiras veio de uma origem de italianos, o Cruzeiro, né, de italiano. O Corinthians foi fundado por operários, não foi isso? O São Paulo veio do clube paulistano, da galera mais da alta sociedade paulistana e tudo mais. O São Paulo sempre teve a fama de ser time de playboy, já não é mais. Hoje se coloca muito que a torcida do Palmeiras é a torcida mais da alta sociedade e tudo mais. Isso, lógico, já não teve nunca com o Corinthians. O Corinthians sempre foi o time do povo e tudo mais, tá certo? E o São Paulo hoje se transformou um time do povo, um time popular. O São Paulo hoje é um time muito popular também. Mas o que a gente tá falando é de Flamengo e Corinthians. Agora, o Pedro Bial deu, né? Informou aí que o único time popular do Brasil é o Corinthians, que veio sempre da origem popular. Mas o Flamengo, lógico que é um time popular também. Virou a maior torcida do Brasil, e deixou o Maurinho
brabo, tá certo? Na minha opinião, mano, as 5 maiores torcidas do Brasil, que é onde o futebol brasileiro onde o futebol brasileiro gira em torno deles, o futebol brasileiro gira em torno de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, certo? E vou botar Santos e Vasco. E o Santos já não sei se é um time popular. O Santos não tem tanta torcida, certo? Vamos botar as 5 maiores torcidas do Brasil. É que o Vasco não ganha faz muito tempo, mas o Vasco também é de um time muito popular, né? Tem muito vascaíno também no Brasil inteiro. E eu acho que esses 5 são os times mais populares do Brasil, e sendo de origem ou não. Aí você pode falar que o Corinthians e o Vasco veio sempre de origens populistas, é o time do povo, é o time do povo mais humilde e tudo mais, beleza. Mas, rapaz, você vê aí quando o Flamengo ganha campeonato, você vê o jeito que fica lá. Eu vi um vídeo do Rock Cria, é um cara da favela da Roça. Você vê aí, mano. Você vê o vídeo do Corinthians quando o Corinthians ganha campeonato, né? Ou é do São Paulo, de todos aí. Tem que achar aqui, cara. Quer ver? Sem aí, fazer gol, hein? Ô, Morrão! Rock Cria. Ô, Morrão, compadre! Lá na favela da Rocinha. Aí. A Rocinha, pai. É o morro Foi o dia que o todo, Flamengo compadre. classificou pra Aí. final da Libertadores. 0-0. Olha lá. Olha lá. É o morro todo, compadre. Pega, garoto. Isso é uma Sem forma de um fazer time gol. popular, né? Imagina se tivesse gol, pai. Solta mais uma, garoto. Cadê? Será que tem? Tem, compadre. Isso aqui é Flamengo, compadre. Chegou até o final do vídeo e comenta Flamengo, hein? É, parceiro. O bagulho é sério, meu irmão. Aí, Globo Esporte, beleza? Você queria? É, pai, assim que o morro fica. Isso é uma filho. forma que o Flamengo é um time popular. Olha lá, e não para não. E E não para não, compadre. É, mano. Segura! o Flamengo não pegou, foi 0-0. Mas é isso, mano. É isso. O que eu acho que o Pedro Guerra quer dizer é que o Corinthians veio sua origem e sempre foi um time popular. E é mesmo, é o time do povo. E o Flamengo se transformou num time popular. O Flamengo era de uma origem de classe mais alta e com o tempo ele se transformou a ser um time popular do Brasil inteiro. E pra mim, o terceiro time mais popular do Brasil é o São Paulo mesmo, que é a terceira maior torcida do Brasil. Você encontra São Paulino por tudo que é até lado. Tem a favela Paraisópolis, né? Que é do lado do Morumbi ali. Tem São Paulino pra caralho. Eu vejo direto festa lá, né? E é isso. Na final de contas, mano, eu acho, minha opinião, o que eu falo? São Paulo, Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, o Vasco, é os times mais populares do Brasil. São as 5 maiores torcidas do Brasil. Você vai encontrar torcedores desses times, tudo quanto é canto do mundo. Você vai achar. E é lógico que Flamengo e Corinthians sempre vai ter mais, que são as 2 maiores torcidas do Brasil. Certo? Mas tá enraizado realmente, talvez os times mais do povo mesmo enraizado, que sempre começou desde a sua história, de Vasco e Corinthians. O Flamengo se transformou e tá tudo certo. Sempre que se transformar isso no Monte César pegou ar. Valeu, tamo junto, é nóis. Tem um exemplo aí, quando os times é campeão. Aqui na minha cidade, filho, só tem festa mesmo de torcida quando esses times que eu falei é campeão. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Vasco já não tem tanto vascaíno aqui, certo? Na tua cidade você pode ver aí. Olha a festa que o Flamengo faz, olha o Corinthians, o São Paulo faz, o Palmeiras, tudo. É isso, pra mim é os times mais populares do Brasil, é os 4 mesmo. Aí eu boto o Vasco pela sua história e tudo mais, aí tá tudo certo. E aí, concordo com o Pedro Bial, com o Mauro César? Deixa seu comentário aí, quem que é o time? É de fato só o Corinthians é o time mais popular do Brasil? Só o Corinthians veio do povo mesmo, o Flamengo não era do povo? Deixa o seu like, valeu.